Olá, amigos do canal Em Tempo. O ano de 2020 produziu dois grandes paradoxos que são dignos de nota da ciência política e da ciência econômica aplicada. O paradoxo político é o paradoxo onde o presidente colhe dividendos eleitorais devido a uma política que ele não gostaria de ter feito, que foi assunto do nosso vídeo anterior. E o paradoxo econômico aplicado ou de economia aplicada é o fato de que a desigualdade no Brasil vem diminuindo enormemente em meio à maior crise que nós já vivemos nos últimos 100 anos, ou uma das maiores crises que o Brasil e o mundo já enfrentou. Como é que isso aconteceu? Isso tem uma cronologia, isso tem alguns atores. Primeiro, isso não ocorreu por causa da situação das empresas, da ação voltada para as empresas. Para socorrer as pequenas empresas brasileiras, ou em nome do socorro a essas pequenas empresas, deslanchou-se no sistema financeiro R$1 trilhão para que chegasse ao pequeno empreendedor, mas esse dinheiro não chegou, ele ficou empossado no sistema financeiro, porque o pequeno empreendedor não tinha garantias e porque o emprestador, o banco que a gente conhece, avaliou que o pequeno empreendedor tinha muito risco e aumentou a taxa de juros para ele. Então, taxa de juros mais elevada, apesar do recurso de R$1 trilhão a mais, né, e não chegada no pequeno empreendedor, fez com que essa política não chegasse. Nós vimos também, pelo quadro revelado ali, a pedido do ex-juiz Sérgio Moro, na reunião de abril de 2020, desse ano, quando o ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse que emprestar dinheiro para pequeno era perder dinheiro, que tinha que emprestar para grande negócio, né? Então nunca foi intenção e nunca chegou de fato esse recurso para as pequenas empresas. Então como é que diminui? Não diminui pela diferença entre aquilo que recebem as grandes empresas e as pequenas, não foi esse o canal. O canal foi o auxílio emergencial. O auxílio emergencial chegou para aquele recém-desempregado que conseguiu se registrar ainda antes da política e ter acesso à política do auxílio emergencial, e chegou fundamentalmente para aquele brasileiro que não é um caso excepcional, é um caso dominante, é um caso muito grande, na casa de milhões e milhões de pessoas, que no mercado do trabalho, onde permanentemente 40% da força de trabalho, ou da PEA, população economicamente ativa, não tem emprego formal. E um grande contingente dessas pessoas, dessas famílias, mais de 80 milhões de pessoas, permanentemente ficam no trabalho informal e não conseguem trabalho no mercado formal. Quando vem uma política econômica, que era uma política de R$200, o governo ficou instado a fazer alguma coisa no momento da pandemia, não sabia bem o que fazia, então propôs um auxílio emergencial de R$200. Isso foi para o Congresso diz, olha, R$200 é muito pouco, vamos ampliar para 500. O que aconteceu? Fenômeno político agindo aí em ação econômica. O governo federal viu que aqueles 500 ficariam como uma ação do Congresso e não dele, então propôs aumentar o recurso para R$600, 3 vezes mais do que pretendia, os R$200, e mais daquilo que o presidente, mais do que aquilo que o ministro da Fazenda, o atual ministro da Economia, propôs em fazer, dado que os gastos estavam bastante elevados, a dívida brasileira estava crescendo, mas o governo fez isso e o que aconteceu? A classe média passou a estar desempregada e recebeu menos. A parte que ficou empregada começou a segurar recursos, mas começou a receber em média menos do que recebia em períodos anteriores. Então esse patamar ele vem baixando. Por outro lado, um contingente que é a maior parte da população que fica aqui embaixo, esse contingente agora tem uma injeção de R$600. A renda média, incluindo as pessoas formais no Brasil, de trabalhador brasileiro, por pessoa na família, é por volta de R$430. No mercado informal, isso é bem mais baixo. Quando esse mercado formal, agora desempregado, as pessoas que participaram do mercado formal, mas agora estão desempregadas, recebem esse recurso, e quando as pessoas do mercado informal passam a receber um recurso que é N vezes maior do que ele receberia na sua atividade corriqueira, então baixa a renda da classe média e sobe a renda
dos mais pobres. Então, a desigualdade, que era deste tamanho no início do ano, ela passa a diminuir em meio à crise e por uma política que não era intencional. O governo nunca declarou, sua grande missão era diminuir a desigualdade ou pobreza no Brasil, e nem pretendia, né, agir dessa forma durante a pandemia, até negava os efeitos, que era muito forte, o que a imprensa dizia, mas esse efeito agora passa a diminuir a desigualdade no Brasil. Como diz um filósofo e também dizia um político francês, né, o Brasil é para profissionais, e nós temos aqui lidar com esse paradoxo, o paradoxo da diminuição da desigualdade diante de uma das maiores, talvez uma das 3 maiores, se não a maior, crise que o Brasil já enfrentou na sua história. Por isso aí, continuamos aqui no Canal em Tempo, convido a você a conhecer a série Economia em Pandemia, do qual faz parte esse vídeo, está organizado em playlists no canal, assim como a playlist sobre reforma tributária, reforma previdenciária, playlist sobre ativismo judicial e a playlist sobre os economistas no mundo todo. Por hoje é isso aí, um abraço e até mais ver, até outras ocasiões.